Na Segunda Guerra Mundial, submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, tornaram-se uma ameaça devastadora para os aliados, afundando milhares de navios mercantes e de guerra. Inicialmente, alcançaram grande sucesso, levando muitos a acreditarem que poderiam mudar o rumo da guerra. No entanto, os aliados reagiram com uma ofensiva maciça que resultou na destruição de 2/3 dos submarinos e na morte de 4 em cada 5 tripulantes. Apesar das altas taxas de mortalidade, os voluntários continuavam a se alistar para enfrentar os perigos da guerra submarina. Os U-Boats, abreviação de Unterseeboot, eram submarinos projetados para atacar comboios de navios mercantes que transportavam suprimentos essenciais para o esforço de guerra dos aliados. Operando no Atlântico, Mediterrâneo e Mar do Norte, os submarinos empregavam táticas eficazes, como a matilha de lobos, na qual múltiplos U-Boats coordenavam ataques a comboios. Inicialmente imparáveis, esses ataques surpreenderam os britânicos, mas a contraofensiva aliada tornou os U-Boats vulneráveis e obsoletos com o tempo. Entre 1939 e 1942, os submarinos desfrutaram de seus anos de glória. Em portos fortemente defendidos, como na França ocupada, suas tripulações partiam sob aplausos e música, prontos para enfrentar o mar. No entanto, a vida dentro dos U-Boats era extremamente difícil. Em um espaço confinado equivalente ao tamanho de 2 vagões de trem, os 51 tripulantes trabalhavam e viviam cercados por equipamentos, torpedos e máquinas. A camaradagem entre os marinheiros era intensa, alimentada pela dependência mútua para sobreviver. A ascensão dos U-Boats começou ainda antes da guerra. Apesar das restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, que proibiu a construção de submarinos pela Alemanha, o país secretamente desenvolveu tecnologias avançadas de design submarino. Sob o comando de Karl Dönitz, a frota foi fortalecida e começou a operar com o objetivo de cortar o abastecimento britânico. Dönitz acreditava que os navios mercantes eram o alvo principal, e essa estratégia trouxe resultados impressionantes nos primeiros anos da guerra. Em 1939, os U-Boats afundaram centenas de navios mercantes e militares, provocando pânico nos aliados. Em resposta, os aliados intensificaram a proteção dos comboios e desenvolveram tecnologias e táticas para localizar e destruir os submarinos. A introdução de sistemas como o sonar e a decodificação de comunicações ajudaram a reverter a vantagem dos U-Boats. Enquanto isso, a Alemanha produzia submarinos em massa e recrutava jovens para tripulá-los, atraídos pelo prestígio e desafio de servir na frota. Os U-Boats eram máquinas de guerra impressionantes. O modelo tipo 7, o mais utilizado, contava com motores a diesel para navegação na superfície e motores elétricos para operar submerso. Armados com torpedos ajustáveis, eles eram altamente letais, mas também extremamente vulneráveis quando localizados pelos aliados. A sobrevivência a bordo era um desafio constante, com condições claustrofóbicas e recursos limitados, como apenas 2 banheiros para toda a tripulação, sendo que um deles frequentemente armazenava mantimentos. Embora tenham começado a guerra como predadores dominantes, os U-Boats eventualmente se tornaram alvos constantes. A partir de 1943, a maré virou contra eles, e a ofensiva aliada os transformou em armas de alto risco para seus próprios tripulantes. Ainda assim, a coragem e o sacrifício dos submarinistas permanecem como um dos capítulos mais fascinantes e trágicos da história militar. Quando os submarinos mergulhavam, tornavam-se lentos e difíceis de manobrar. A maioria dos modelos mais recentes só submergia para fugir de ataques inimigos. Mesmo quando precisavam permanecer submersos, era inevitável emergir por cerca de 2 horas diárias para usar os motores a diesel e recarregar as enormes baterias que os mantinham operando debaixo d'água. Apesar dessas limitações, as táticas das matilhas de submarinos causavam grandes danos aos comboios britânicos. Os tripulantes dos U-Boats eram especialistas nesse tipo único de guerra, mas havia um elemento que testava os nervos até dos mais experientes, nas cargas de profundidade. Uma vez submersos, os submarinos ficavam praticamente cegos e vulneráveis, obrigando a tripulação a esperar e torcer para que o inimigo perdesse sua localização. Essas cargas, programadas para explodir a profundidades específicas, não precisavam atingir diretamente o submarino para causar destruição. A explosão aumentava a pressão da água ao redor, podendo esmagar o casco caso estivesse muito próximo.
Durante os ataques, enquanto as cargas explodiam ao redor, a tripulação aguardava em silêncio, incerta sobre o desfecho. Os submarinos dependiam do ar armazenado em seu interior no momento em que a escotilha era fechada. Após 24 horas, os níveis de oxigênio começavam a cair, e filtros de dióxido de carbono e recipientes de oxigênio forneciam apenas uma solução temporária. Depois de 48 horas, a emergência à superfície era inevitável, ou a tripulação sufocaria. Mesmo sob tamanha pressão, os capitães esforçavam-se para manter a calma diante dos seus homens. Apesar de todos os riscos, os submarinistas aceitavam os perigos da missão, convencidos da importância de seus esforços. Todos os meses, enviavam ao fundo do mar centenas de milhares de toneladas de suprimentos britânicos. Em 1941, os submarinos pareciam invencíveis. A rotina nos U-Boats era árdua, mas atraía certos tipos de homens, especialmente pela camaradagem e prestígio do serviço. Assim como na Luftwaffe, os submarinos tinham seus heróis e trunfos reconhecidos. Entre esses, estava o 99, comandado por Otto Kretschmer, que se tornaria lendário. Para muitos marinheiros, servir em submarinos como o 99 era uma honra, mesmo com os perigos envolvidos. Quando os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha em dezembro de 1941, os U-Boats encontraram ainda mais alvos. Navios americanos ao longo da costa leste e portos foram atacados de forma sistemática. No início de 1943, a frota de submarinos alemães atingiu seu ápice, com Karl Dönitz liderando uma força que crescia a uma taxa de 5 novos submarinos por semana. Em março de 1943, o sucesso atingiu o auge, e apenas naquele mês, 120 navios aliados foram destruídos. No entanto, enquanto celebravam suas vitórias, as forças britânicas e americanas intensificavam os esforços para virar o jogo. Relatórios alarmantes começaram a circular na frota alemã durante a primavera de 1943, indicando que a detecção pelos aliados se tornava cada vez mais frequente. Apenas 2 meses após o triunfo de março, o que ficou conhecido como Maio Negro marcou uma virada devastadora para os submarinistas, mostrando que sua era de domínio estava chegando ao fim. Em maio de 1943, os submarinos alemães que operavam no Atlântico enfrentaram uma pressão esmagadora. Aonde quer que fossem, navios de guerra e aviões aliados pareciam estar à espreita, prontos para atacá-los. A intensidade dos ataques superava tudo o que os submarinistas haviam enfrentado antes. Após esse mês, levar um submarino ao mar tornou-se, na prática, uma missão suicida. Os alemães nunca mais conseguiram recuperar a supremacia marítima que desfrutaram antes de maio de 1943. Mesmo enquanto a Kriegsmarine buscava soluções, seus caçadores outrora temidos eram abatidos em grande número, e a pressão dos aliados continuava a crescer. Para os tripulantes dos submarinos, a situação só piorava. O almirante Karl Dönitz insistia em manter comunicações diárias com sua frota, utilizando as máquinas Enigma para codificar as mensagens. Durante anos, os códigos alemães confundiram os aliados, mas em maio de 1943, os decifradores britânicos finalmente conseguiram quebrá-los. Isso permitiu aos aliados acesso a tudo que Dönitz transmitia a seus capitães e recebia em retorno. Esse feito tornou-se um dos segredos mais bem guardados dos aliados e alterou drasticamente o curso da guerra no Atlântico. Além disso, os aliados aperfeiçoaram os localizadores de direção de alta frequência, conhecidos como PUF-DUF, que rastreavam os sinais emitidos pelos rádios dos submarinos. Assim que um operador de rádio começava a transmitir, os aliados triangulavam sua localização em questão de segundos. Essa tecnologia neutralizou a maior vantagem tática dos submarinos, na furtividade. Durante o que ficou conhecido como Maio Negro, os aliados não só localizaram os U-Boats com eficácia, mas também implementaram novas armas para destruí-los. Os avanços aliados incluíram pequenos porta-aviões que escoltavam os comboios e navios equipados com Ediogs, um tipo de armamento semelhante a morteiros que disparava diversas cargas explosivas. Diferente das cargas de profundidade tradicionais, os Ediogs detonavam apenas ao entrar em contato com o submarino,
permitindo que o contato por sonar fosse mantido durante todo o ataque. Além disso, os aliados criaram grupos especiais de caçadores assassinos. No início da guerra, os destroyers precisavam permanecer protegendo os comboios, mas, com o aumento do número de navios disponíveis, esses grupos passaram a agir ofensivamente, perseguindo os submarinos até destruí-los. Os caçadores assassinos não descansavam até que um submarino fosse afundado, algo que se confirmava com a ascensão de bolhas de ar e óleo à superfície. Eles persistiam no ataque, mesmo que levasse dias. Quando as cargas de profundidade de um destroyer se esgotavam, outro navio era trazido para substituí-lo, mantendo o bombardeio incessante. Nesse cenário, Dönitz começou a perder, em média, um submarino por dia. Entre as inúmeras baixas estava seu próprio filho, morto quando o 954 foi afundado. Com perdas devastadoras, Dönitz foi forçado a retirar os submarinos do Atlântico, na tentativa de reorganizar sua frota. A supremacia dos U-Boats havia chegado ao fim, marcando uma virada decisiva na guerra naval. Mesmo diante da derrota, o almirante Karl Dönitz manteve sua lealdade a Hitler e ao regime nazista. Após o suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945, Dönitz assumiu o cargo de líder do Terceiro Reich. Poucos dias depois, em 7 de maio de 1945, ele formalizou a rendição das forças alemãs aos aliados. Posteriormente, Dönitz foi levado a julgamento em Nuremberg, onde foi condenado a 10 anos de prisão, recebendo uma das punições mais brandas entre os principais líderes nazistas. Essa sentença relativamente leve foi, em parte, influenciada pela percepção entre os aliados de que Dönitz havia conduzido uma guerra difícil, mas de forma considerada ímpar. O próprio primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, admitiu que os submarinos de Dönitz representaram a única ameaça que realmente causou temor durante o conflito. Churchill reconheceu que, se a guerra submarina tivesse começado do jeito que Dönitz planejou, o curso do conflito poderia ter sido drasticamente diferente. Com apenas 50 submarinos adicionais no final de 1939 e início de 1940, os ataques à Grã-Bretanha poderiam ter encurtado significativamente a guerra, transformando um conflito regional em algo que terminaria rapidamente. Durante um período crítico, a Inglaterra operava com reservas de combustível suficientes para apenas 2 semanas, deixando o país vulnerável aos ataques submarinos. No entanto, os submarinos alemães pagaram um preço alto por sua campanha. Entre os 39 mil homens que se alistaram para servir nos U-Boats, 28.900 perderam suas vidas, marcando a maior taxa de mortalidade de qualquer força militar alemã. Apesar disso, a determinação da força submarina nunca enfraqueceu. Nas bases, os tripulantes tinham plena consciência do destino que os aguardava, pois os barcos partiam em missões e, muitas vezes, jamais retornavam. Obrigado por ficar até aqui. A maioria das visualizações são de não inscritos. Considere a possibilidade para nos ajudar a continuar criando. Aquele abraço, e até a próxima.